Então, para falar sobre o tema biofabricação de pele humana in vitro, desafios e oportunidades. Quem fala para nós é a Janice Koep, da Biocelts. A Janice possui graduação em farmácia pela Universidade do Vale do Itajaí, mestrado em farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em farmacologia pela Escola Paulista de Medicina e pela Universidade Federal de Santa Catarina. Realizou estágio pós-doutoral sob a supervisão do professor João Batista Calisto, no Laboratório de Farmacologia da Dor e da Inflamação, sediado no Departamento de Farmacologia da UFSC, ou FISC, e no Laboratório de Tecnologias Integradas do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos da UFSC. Tem experiência nas áreas de farmacologia, fisiologia e medicina regenerativa, atuando principalmente nos temas como mecanismo de dor central e periférico, triagem pré-clínica de medicamentos, desenvolvimento de biomateriais para regeneração de tecidos e de gestão da inovação. Foi coordenadora do programa de pós-graduação em pesquisa do Instituto Heliópolis, de Tecnologia e Gestão da Inovação, que é uma plataforma de ensino e pesquisa da École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne, na França. Atualmente é sócia fundadora e diretora executiva da empresa Biocelts Biotecnologia S.A., que é uma empresa especializada na produção de biomateriais e reconstituição de tecidos humanos para aplicação nos setores médicos, biomédicos, farmacêutico e dermocosméticos. Colega Janice, bem-vinda ao nosso congresso. Passo a palavra. Tem 25 minutos para fazer essa explanação. A gente guarda um tempinho depois, então, para fazer algumas perguntas. Perfeito, Thiago. Obrigada pela apresentação. Não é bem gratificante ver alguém nos apresentar. Obrigada e obrigado ao convite dos organizadores do evento Subbiotech. E, então, eu vou falar um pouco sobre... Nós vimos desde o início toda a questão governo regulatório, com o Dr. Rui Caldas, também avaliamos a questão atual das IFAs, né, com o Norberto, que acabou de palestrar. E agora a gente vai entrar em outra linha, que é a medicina regenerativa e engenharia de tecidos, que é uma área extremamente relevante no contexto de bioeconomia. Vou compartilhar a tela aqui, vocês me dão, Thiago, você vai me dar um ok se está tudo certo, para que não ocorra problemas. Ok, Thiago? Ok, Janice, pode ir em frente. Então, para falarmos de biofabricação de pele humana in vitro, nós precisamos discutir a medicina regenerativa muito rapidamente, né? Como só tem 25 minutos, também achei, da mesma forma que o Norberto, que o tempo seria maior, então vou tentar ser extremamente breve, tá? A medicina regenerativa, as principais questões que nos levam até ela, desde os primórdios até hoje, é como que uma célula é capaz de se regenerar, o que determina essa capacidade regenerativa, o que faz com que ligue e desligue esse potencial regenerativo, como que certos animais são capazes de regenerar partes complexas, como um membro ou um coração, que são esses exemplos que eu coloquei aqui ao lado, desses animais invertebrados e também dos vertebrados, ó. Veja o exemplo de uma estrela do mar, onde ela é capaz de regenerar completamente, desde que o anel neural dela esteja intacto, ou então só membros, né? Também temos o axolote, que é este pequeno peixinho, que ele pode se chamar de um peixe, que vive em aquários, que é fantástico, quando ele consegue regenerar todos os membros e também a espinha dorsal dele. E nós, humanos, embora organismos extremamente complexos, deixa eu só minimizar essa aqui. Organismos extremamente complexos, nós temos a capacidade de regenerar somente a pele e o fígado. Então, se uma pessoa perder 75% do fígado, ele vai conseguir regenerar em média 8 meses desde que aquilo ocorra tudo bem. E a pele é o órgão em que nós, da Biocelts, estamos trabalhando a longa data, nesse sentido, para tentar regenerar, reconstruir no laboratório e aplicar na área da bioengenharia. Tá? Nesse sentido, gente, tudo iniciou, né? Como que inicia? Óbvio que tudo tem um início, tudo tem
meio, então ninguém conhece o fim. Esse é o caso da medicina regenerativa, que todos nós, como seres humanos, queremos prolongar o nosso tempo de vida aqui na Terra, correto? Então, as primeiras tentativas de regeneração tecidual, pode-se dizer que foram os transplantes de órgão, no caso foi rim, que foi realizado entre gêmeos univitelínicos nos Estados Unidos, e naquela época começou-se a discutir a questão da rejeição e tudo mais. Paralelamente a isso, os pesquisadores também estavam avaliando como que eu iria extrair tecidos, que é o caso aqui das primeiras culturas primárias de células humanas, como remover o tecido de um ser humano, extrair as células e fazer culturas. Então, só em 55 que começou as primeiras culturas de células primárias, seguidas de outras culturas, com coculturas e assim por diante. 30 anos após, surge o termo engenharia de tecidos, isso na Universidade da Califórnia, com o grupo de Fung et al. Tá? Nesse momento aqui, em 85, quem era pioneiro na engenharia de tecidos direcionada para a pele eram os laboratórios do MIT, que até hoje eles têm um know-how fantástico nesse lado, mas nós aqui no Brasil, não o nosso grupo, um grupo, no caso, formado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, que hoje possui uma empresa chamada BioCells, mas o grupo, outros grupos da USP já estavam trabalhando também com reconstituição de tecido, no caso a pele. Em 88, o FDA aprova os primeiros tecidos halogênicos, ou seja, as primeiras matrizes de regeneração tecidual. Foram aprovados 2 produtos, um é o Apligraf e o outro o Epicel. Ambos eram utilizados para queimaduras. O Apligraf, quando foi posto em uso, né, passou por testes clínicos e passou a ser utilizado na rotina, ele começou a causar rachaduras, ele fraturava, a própria matriz fraturava. E esse produto, então, hoje não está no mercado. Por outro lado, o Epicel, que também é um enxerto halogênico, ou seja, existem células do próprio paciente sendo cultivadas sobre essa matriz, ele é um sucesso no mercado até hoje e que deu origem a essa empresa aqui chamada Vericel, que hoje é uma das grandes empresas que dominam o mercado de engenharia de tecidos e matrizes de regeneração voltados para tratamento de queimaduras e também hoje eles estão atuando muito forte com um produto chamado MACE na área de regeneração com condrócitos, na ortopedia. Bem, vejam que foram 30 anos de muita pesquisa e desenvolvimento, envolvendo engenheiros, envolvendo a biologia do desenvolvimento também e tudo mais, até que chegamos nessa empresa chamada Ontogenia, onde são descobertos grupos de genes responsáveis pelo crescimento e orientação de um embrião. Logo em seguida, nós temos a clonagem da ovelha Dolly, né? Todos se recordam, isso em 1997, que marcou a década da ciência, da medicina em si, e também, neste mesmo momento, com todas essas descobertas, iniciou-se, então, a extração e o entendimento das primeiras células embrionárias humanas. Foram ali que elas foram inicialmente isoladas e tivemos, então, células-tronco a partir daí. Hoje, o mercado de engenharia de tecidos e medicina regenerativa, ele avançou e muito, graças a muito esforço de toda a comunidade científica, tanto no Brasil quanto no mundo, tá? E nós temos aqui os elementos vitais para reconstituir um tecido. Primeiro elemento, gente, o que nós estamos todos aqui nesse momento, os participantes, cientistas, pesquisadores, alunos, empresários, só se faz reconstituição de tecido, só se faz medicina regenerativa, unindo diversos conhecimentos. Nós precisamos de engenheiros químicos, biólogos, farmacêuticos, de físicos, enfim, de pessoal de TI. Se não tem essa conversa, não se reconstrói qualquer tecido. Então, hoje, todos esses campos, a engenharia de materiais, a engenharia tecidual e a engenharia de células, conversam fortemente para que a gente possa progredir na engenharia de tecidos. Isso pensando em agentes que possam ser incorporados aos materiais, fatores de crescimento, biomecânica. Aqui, em termos de arquitetura do tecido, nós podemos fazer através de impressão 3D, nós podemos utilizar órgãos e remover as células nele, para que se mantenha a matriz extracelular,
ou então construir nós mesmos, que é o caso da Biocellus, que eu vou mostrar a seguir. Quanto às células, hoje também já se avançou um monte, além das células que podem ser extraídas de um tecido, uma célula já desenvolvida, não uma célula-tronco, nós temos células pluripotentes, nós temos células tronco adulto, nós temos engenharia genética, como é o caso do CRISPR aqui. Então, todas essas técnicas hoje fazem parte da medicina regenerativa e permite com que pesquisadores no mundo inteiro passem a cultivar ou tratar por engenharia genética ou por engenharia celular ou por reconstituição de tecidos, músculos cardíacos, vasos sanguíneos, fígado, rim, outros músculos, nervos, tendões, enfim. Hoje a gente já domina grande parte disso, mas isso ainda não é acessível como deveria ser a toda a população, obviamente. Então, nós aqui, a Biocellus, quais são as soluções que a gente trabalha? Como empresa de biotecnologia, e o nosso lema Biotecnologia Serviço da Vida. A nossa tecnologia, ela envolve um dos passos importantes de todo aquele contexto que eu coloquei ali para vocês, que é o quê? Nós somos produtores de biomateriais. Esses biomateriais, eles são produzidos a partir de fermentação bacteriana. Então, quem que é o nosso principal? Eu sempre digo, o nosso funcionário que trabalha 24 horas por dia e nunca reclama, gente, não que o funcionário reclame, mas essas bactérias são os nossos grandes funcionários. A partir dessa seleção de bactérias que nós temos aqui na empresa, nós, através de bioreatores, produzimos um biomaterial. Este nosso biomaterial, ele é semelhante, é igual à matriz extracelular, ou seja, é igual à rede de colágeno que dá estrutura para qualquer tecido, né? E ela é composta de nanofibras naturais e biocompatíveis, onde não vai haver rejeição e cresce mesmo implantável ou então colocado só em loco em uma ferida, por exemplo. Obtido esse material, através da fermentação bacteriana, nós vamos funcionalizar este biomaterial aqui na empresa para que ele possa integrar o quê? Para que a gente possa aplicar ele em algum problema que seja o foco, ou seja, qual será o nosso produto? Será reconstituir pele humana? Será trabalhar com fertilização in vitro? Será aplicar no dermocosmético? E assim nós definimos os nossos produtos. Então aqui, hoje eu vou trazer para vocês muito rapidamente, pretendo ser rápido, a nossa matriz, chamada matriz 3D Self-Fade, a qual nós funcionalizamos para reconstituição de tecido, de pele, né? Então, se vocês observarem, aqui ela foi construída, ela foi fabricada em uma placa de cultivo, para que isso sirva, como vocês vão ver mais adiante, como uma epiderme humana para substituir o uso de animais, mas ela também pode ser fabricada de uma forma que eu possa tratar queimados numa película grande de 10 por 15, por exemplo. Então, a engenharia entra aqui para dizer qual é o molde que eu vou usar para essa bactéria. E os químicos, ou os físicos, os farmacêuticos entram para dizer o que eu tenho que incorporar nessa rede de nanofibras aqui, ó, para que isso aqui permita que eu forme um tecido novo, né? Então, esse é o nosso biomaterial inerte, biocompatível, né? E sim, aqui no caso a gente tem várias outras questões que a gente manipula, mas essa microscopia eletrônica de varredura que vocês estão observando, ela é composta de nanofibras de 20 a 100 nanômetros, poros de 15 nanômetros a 500 micrômetros e uma espessura de 3 milímetros. Tudo isso a gente consegue controlar. No caso da epiderme da pele humana reconstituída, essa foi a melhor característica que nós adquirimos do produto. Tá? Então, basicamente, como que se fabrica uma pele humana em laboratório? Acredito que muitos de vocês já sabem, porque isso vem sendo mídia por causa da proibição de uso de animais para testes de novos cosméticos, né? Então, isso passou a ser mídia recentemente, mas vamos relembrar. O primeiro passo para nós construirmos uma pele humana é criarmos um banco de células. Então, nós temos que ter um banco de células na empresa, ou então adquirir células do banco de células no Brasil, que são muito poucos. E aqui começa a nossa grande dificuldade. O Brasil e a legislação, a Constituição brasileira, proíbe a comercialização de tecido humano. Então, já começa o impasse aqui. Mas
estudos, tá? Existe um movimento bastante forte de todas as entidades para que isso se resolva. Mas, para criar o banco de célula, eu tenho que ter um termo de consentimento livre esclarecido dos pacientes que irão ceder esses tecidos. Por quê? Porque eles provêm ou de cirurgias plásticas, ou possectomias, ou biópsia, depende do que eu quero fabricar. Então, se nós fizermos pele para substituir o uso de animais, ou seja, reconstituir uma epiderme humana, nós vamos usar principalmente possectomias, que são os prepúcios. Tá? Este tecido vem para o laboratório, passa por um rígido controle de qualidade. Nele, no caso, a gente separa a epiderme da derme, e da epiderme a gente extrai as células de interesse, queratinócitos e melanócitos. Da derme, nós extraímos os fibroblastos. Okay? Extraindo essas células, inicia-se então a construção da pele humana. O primeiro passo da construção da pele humana em si é amplificar o número de células em placas de cultivo normais, convencionais, chamadas placas 2D, que é o que, se tivermos pesquisadores, com certeza temos na audiência, vocês vão entender que são as placas convencionais de cultivo 2D. Amplificou o número de fibroblastos, de queratinócitos e de melanócitos, nós podemos começar a construção. Então, considerado o dia 1. Aqui a população é bastante grande, depende do tamanho do tecido que você vai reconstituir, ou seja, um poço de 1,5 milímetros ou um fragmento de 10 por 15 centímetros. Tá? Nesse caso aqui, nós iniciamos com a cultura de fibroblastos, tá? Sobre a matriz 3D que nós produzimos aqui, mas existem outras matrizes, tá? Essa é a nossa, mas outras matrizes também estão sendo utilizadas no mundo e que hoje já fazem parte de modelos comerciais. Inicia-se a produção de fibroblastos e em seguida cultiva-se o queratinócito sobre essa matriz. Então, aqui, nesse modelo de diferenciação e estratificação, aqui embaixo nós teríamos os fibroblastos. Desculpa. Então, nós teremos os fibroblastos aqui embaixo e depois a reconstituição da epiderme, que é uma camada de 0,1 micrômetro, mas que existe, no mínimo, você tem que reconstituir esses 5 estratos, o germinativo, o espinhoso, o granuloso, o lúcido e o córneo. Ou seja, para que isso tudo aconteça, eu vou dizer para vocês assim, ó, nós estamos desde 2018 avaliando premissas para a estratificação dessas camadas todas. São várias, muitas variáveis em cada uma desses estratos, várias variáveis em relação ao consumo de oxigênio e CO2, em relação ao próprio biomaterial, a espessura dele, em relação ao que eu devo incorporar na estrutura do biomaterial, em relação à quantidade de células que eu tenho que cultivar sobre essa estrutura 3D aqui. Então, essas variáveis são imensas, mas no fim, 30 dias após, você também precisa manter um certo período imerso em meio de cultivo, outro período na superfície ar líquido, para estratificar dessa forma, ter um extrato córneo, e no final nós temos uma pele humana reconstituída in vitro, a qual poderá ser utilizada para diversas aplicações. Então, o que eu trago aqui para vocês é, quanto mais complexo for o meu modelo, a minha reconstituição de tecido, mais eu vou conseguir mimetizar de fato a pele humana. Tá? Então, aqui eu tenho uma monocultura de células, uma epiderme humana reconstituída in vitro, no caso tridimensional. Aqui eu já tenho derme e epiderme. Aqui nós já temos pesquisas que nos mostram que é possível, além de ter melanócitos, queratinócitos e fibroblastos, outros tipos de células. Tem grupos no Brasil trabalhando forte em introduzir neurônios sensoriais a essa estrutura extremamente complexa, ou então também criar vasos, se tivesse cultivo de endotélio vascular, né? Por fim, você chegaria nos explantes ou então nos enxertos autólogos, e também temos modelos de órgão na chip, ou seja, uma pele fabricada sobre um chip, um protocolo já mais refinado. Isso tudo nos permite avaliar segurança e eficácia, assim como permeação de drogas sobre a pele, essa pele humana reconstituída. Também nos permite mimetizar melanomas, como é o caso
existe a possibilidade de você coletar o melanoma de um paciente, cultivar esse melanoma sobre essas epidermes ou pele, na verdade, é a full thickness que a gente chega, desculpa, a pele completa, né? Então, cultiva o melanoma do paciente, avalia quais medicamentos podem ou não afetar, podem ou não reduzir o risco, né, de metástase e tudo mais, uma doença extremamente grave. Outras questões que nós também abordamos na reconstituição desse tipo de tecido são modelos, tanto para pesquisa básica, quanto no uso clínico, como uma matriz de regeneração, uma matriz de tratamento de queimados, e entre outras aplicações. Nós aqui da Biocells, nós produzimos uma matriz de regeneração dérmica chamada ArtSkin. Esse é um produto que está em desenvolvimento, então ele vai ter alguns anos ainda de pesquisa pela frente. As aplicações que nós temos destinado para a nossa matriz de regeneração, que está aqui ao lado, é uma matriz monocamada. Neste caso, nós utilizamos um 12 centímetros de diâmetro, tá? E aqui estava mantido no meio de meio, que era o meio necessário. As aplicações estão voltadas para o câncer de pele, queimaduras e diabetes. Não vou entrar em números, mas essas são lesões cutâneas complexas, que o tratamento delas é extremamente caro para o governo e para o SUS. Então, por exemplo, um queimado, aqui são 1 milhão de brasileiros por ano, esses dados são desatualizados, mas esse é o número mais atual que eu tenho. Desses 100 mil serão hospitalizados, 2.500 irão falecer. Primeiro, porque nós só temos 3 bancos de tecido, mesmo, ou seja, os enxertos pós-morte, né? E não temos fabricação de pele aqui no Brasil, a não ser esses bancos de pele normal. E eles não suprem a necessidade do governo para isso. Além disso, um tecido de 10 por 15, que nesse caso é de 12 centímetros, está custando para o Sistema Único de Saúde R$ 25.600, um fragmento desse. E ele nem possui células sendo cultivadas sobre a matriz. É uma matriz inerte formada de colágeno e proteoglicanos que daí tem. Mas, enfim, fizemos então um estudo de caso clínico, as imagens não são extremamente fortes, não é tão bonito de se ver, mas o resultado que se obtém é extremamente lindo de acompanhar e acreditar no avanço dessas pesquisas. Então, é um paciente que nós acompanhamos junto com o Centro de Pesquisas Oncológicas, aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Esse paciente, infelizmente, hoje ele já faleceu. Então, basicamente, o que eu trago aqui para vocês é que foi removido um sarcoma do nervo femoral. Na verdade, toda essa região da perna dele foi removida. Aqui foi feita uma transecção do músculo dele para cobrir a área. O tratamento normal nesse caso aqui, porque infelizmente o que importava para ele ali era que o câncer não avançasse e não importava a dor que ele sentia, a única forma que ele teria para recobrir essa área toda aqui seria fazer um autoenxerto, ou seja, remover de uma área que não tivesse tumor algum, um fragmento de pele para poder cobrir esse. Isso é uma cirurgia extremamente dolorosa, como se fosse raspar um fragmento de pele e suturar sobre aquele. Nós, através de um pequeno fragmento que o médico nos forneceu, nós reconstituímos a pele dele, que seria essa daqui, então cultivamos tanto células, também possui antibióticos, antifúngicos, soro do próprio paciente, o meio de cultivo, né? Isso foi colocado sobre a sutura, houve uma perfeita integração. 8 meses após já estava nesse nível e o paciente veio a ter que amputar a perna e logo em seguida faleceu porque o tumor avançou de uma forma absurda, porque nós estamos falando de um sarcoma que é um dos mais, uma metástase gravíssima. Então, paramos esses experimentos e hoje nós vamos continuar, na verdade, nós estamos trabalhando muito em outros projetos voltados à queimadura e não mais a neoplasias cutâneas, devido a esse ponto. Na verdade, essa situação atual aqui é muito complexa. Então, queimaduras ainda é mais fácil de obter o resultado até o final do estudo, infelizmente. Outro modelo que nós estamos trabalhando em termos de reconstituição de pele humana
São modelos vivos de pele humana reconstituída, in vitro, para a realização de ensaios de segurança de novos dermocosméticos, medicamentos, agroquímicos, brinquedos, saneantes, ou seja, qualquer composto que tiver contato com o ser humano, ele deverá passar por ensaios de segurança. E esses ensaios de segurança, até 2019, eram realizados em animais, como é o caso deste coelho aqui, que é o teste DRYSE, instituído em 1944, onde um composto é colocado no olho do coelho para induzir irritação cutânea, avaliar o potencial da irritação cutânea, ocular, desculpa, ou cutânea. Então, esse era o padrão usado no mundo e no Brasil até 2019. E aí entraram, então, os métodos alternativos à experimentação animal, onde o governo tem apoio, faz parte das estratégias nacionais de desenvolvimento, e nós temos uma dependência total ou seja, não temos independência nacional nesse tipo de tecido aqui. Quais seriam os benefícios de nós produzirmos epiderme humana reconstituída no Brasil? Ou qual é o benefício de não se utilizar mais animais para testes de segurança? São muitos, óbvio. Primeiro, vamos reduzir ou evitar testes em animais na indústria. Eleva a confiabilidade dos testes, porque a pele produzida in vitro é muito mais parecida com o tecido humano do que a pele de animais de laboratório. E eu não vou nem ficar me prolongando em termos de diferenças, mas são muitos, tá? Não se compara. Além disso, essas epidermes, elas permitem testar várias formulações, identificando aquelas mais seguras e eficazes, e possibilita a redução de testes clínicos em humanos. Essa imagem aqui ao lado é só para mostrar que de 10 mil a 15 mil compostos, somente um chega a ser um medicamento de fato, a um custo de 1 bilhão, e isso dura em torno de 10 a 15 anos. Todos esses compostos dessa fase inicial aqui devem passar por testes de segurança e depois de eficácia. Então, é aqui que nós estamos trabalhando, é aqui que vamos reduzir o número de animais sendo utilizados para que os resultados obtidos daqui sejam mais certeiros para as próximas fases. Só retomando aqui, que eu esqueci. Então, no mundo hoje, 37 países já proibiram testes de animais para produtos cosméticos, neste caso. Muitos já estão abolindo outros produtos também. Produtos cosméticos, ingredientes ou ainda a venda de produtos de beleza recém-testados em animais. Então, o Brasil, sendo o quarto maior consumidor de produtos de beleza, ele é obrigado a se adequar a essas regras, senão ele não consegue exportar os seus produtos. Como é que está o Brasil em relação aos métodos alternativos? Tudo isso iniciou em 2007, com a Lei Arouca. Tá? Janice. O meu prazo? É o tempo. Encerrou? Tá praticamente, se puder encaminhar para o final. Ok. Então, o Brasil, desde 2007 até 2020, nós não temos nenhuma empresa produzindo pele no Brasil. Existem os concorrentes, que são, tudo é importado, no caso. E nós temos grandes barreiras. Nós estamos falando de um tecido vivo, que se nós importarmos, essas peles não resistem, elas morrem. Tá? Então, não há como. Como que está hoje o nosso modelo? Nós, Biocells, queremos ser a primeira empresa brasileira produtora de epiderme humana reconstruída validada no Brasil para poder comercializar tanto aqui, Brasil, quanto Mercosul. Então, esses são modelos validados no mundo, da L'Oréal e da Matec. A nossa está quase finalizada, nós estamos nos desafios na última camada, que é a camada do extrato córneo. Temos bons resultados, mas não temos boas imagens ainda para apresentar para vocês. A partir disso, ela é regulada pela OECD, que vai validá-la internacionalmente e vai permitir que a gente use como método alternativo. Os desafios são muitos, científicos, regulatórios e, obviamente, tudo que foi falado até agora só nos leva a acreditar que a gente precisa estruturar redes de pesquisa em biotecnologia que conversem entre si. As estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação de 2016 a 2022 já prevê isso, já prevê essa união e esse esforço, tanto na questão dos métodos alternativos, quanto na engenharia de tecidos e medicina regenerativa. Oportunidades são muitas, gente. Hoje, o mercado global de medicina regenerativa ele está em 8,5 bilhões e deve atingir 18 bilhões.
com uma taxa de crescimento de 15,9%. Hoje, devido à Covid, todo esse mercado ele deu uma retraída. Por quê? Porque, primeiro, a maioria das cirurgias eletivas foram canceladas ou adiadas, tá? Mas entende-se que daqui a 5 anos isso vai estourar novamente. Nós temos um grande negócio para se fomentar aqui no país, tá? Temos independência. Aqui está a nossa matriz para regeneração dérmica, tá? E eu encerro dizendo que a grande oportunidade é que a medicina regenerativa é um campo tão empolgante que ela possui o potencial de regenerar ou substituir qualquer tecido e órgão danificado do corpo. Potencialmente, pode fornecer cura para muitas doenças, lesões e condições genéticas. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa equipe. A equipe de sócios fundadores, funcionários, somos em pouco, na verdade, acho que nós estamos em 8 funcionários, mas a equipe de fundadores. Aqui está meu e-mail, tá? Meu telefone, fico aberta para qualquer conversa, dúvida, contribuam, porque nós precisamos contribuir e estar juntos. Obrigada. Acho que o Thiago, ok. Muito obrigado, Janice, pela sua apresentação. É fantástico, é um tema que desperta o interesse de muitas pessoas, sem dúvida nenhuma. A engenharia de tecidos é um ambiente multidisciplinar, como tu mesmo falou, abordou. Então, sem dúvida, vários profissionais querem, de certa forma, interagir nesse contexto, poder contribuir para, enfim, para atingir os objetivos. Parabéns pela palestra. Tem uma pergunta, eu vou deixar para o finalzinho, que a gente junta as perguntas para os painelistas, para a gente passar, então, para o próximo convidado.